O caso também, não sei se já ouviu falar, quando o povo fala assim, eu tenho Asperger. Sim, já ouvi falar muito. Né? Que hoje não existe mais. Hoje fala tudo do transtorno do espectro autista. Mas a pessoa, sempre quando eu ouvia falar Asperger, falava que tinha uma habilidade especial. O Messi, ele é Asperger, então ele tem a habilidade de jogar bola. Fulano de tal tem isso e ele detona na faculdade. Então, era tipo um escudo, né? Que a pessoa assim, não tenho autismo, mas o meu é Asperger. Entendeu? Por quê? Porque acreditava-se que a pessoa tinha certos prejuízos, mas porém tinha habilidades, né, superiores que poderia ajudar. Mas hoje, tudo está englobado dentro do espectro. Mas até hoje tem alguns que falam assim, não, é positivo porque, apesar de eu ter os sintomas, eu consigo sobressair em alguma coisa. Então, muitos ainda usam essa classificação para poder se sentir bem e de acreditar que realmente consegue fazer algo melhor. Mas isso não é uma realidade? Porque tem algum... Eu sei que a bipolaridade está muito associada a artistas, né? Sim. E isso é uma verdade que esses problemas também trazem um contrabalanço em algum lugar criativo, artístico. É uma verdade isso? É uma verdade. No caso do espectro autista, você vê mais. Quando a pessoa tem... Muitos têm hiperfoco. Imagina só você contratar alguém com hiperfoco. Tipo assim, eu quero que você faça esse trabalho. Ele não vai nem olhar Instagram e nada. Ele só vai ficar ali. Então, assim, quando abre vagas, às vezes tem alguns que colocam como PCD, né? De pessoa com deficiência. Então, pode entrar, né? Às vezes a pessoa com espectro autista e tudo. Muitas vezes eles são colocados em posições que ele fique bem, né? Então, tem muitos que não gostam de muita gente. Então, às vezes ele consegue fazer algo positivo ali, focado, com uma rentabilidade altíssima. Por quê? Porque ele vai ser metódico e focado naquilo. Então, pode ser usado em favor. Já do esquizofrênico tem alguma relação com traços criativos? Eu acho que também para bolar ali a história toda tem um pouco de criatividade também. Existe uma relação? John Nash foi uma pessoa com esquizofrenia, aquele do filme Uma Mente Brilhante. Não sei se você já teve a oportunidade de ver. Então, foi um matemático, assim, brilhante, né? Teve... Lembrar que tem essas questões, né? Depende da idade que a pessoa é acometida. Então, pense o seguinte. A pessoa... Quem mais sofre com a esquizofrenia? Quanto mais cedo eu tenho a doença, é pior. Então, se eu tenho na infância e adolescência, o risco de ser mais agressivo, de comprometer mais, é maior. Por quê? Porque meu cérebro tem informação. Então, meu cérebro, a gente fala podas neurais, ele está se desenvolvendo geralmente até por volta dos 20, 25 anos. Então, nesse período, se eu tenho algum problema, trauma, né? Perdi uma pessoa querida, né? Um pai, uma mãe, violência, bullying, isso eu já, na infância e adolescência, eu já posso comprometer essa formação direito. Porque imagina só, descarga de adrenalina, eu não consigo desenvolver circuitos cerebrais bonitinho, porque tem algum fator externo atrapalhando, né? Imagina só, eu tenho uma psicose ali para atrapalhar esse desenvolvimento. Então, quanto mais cedo, pior. Entendeu? Então, aí é mais difícil. Aí a pessoa, ela pode ter um QI mais baixo. Por quê? Porque ela vai conseguir ir para a escola aprender. Se acomete uma pessoa de 40 anos, eu já tenho uma carga, né? Eu já li bastante na vida, eu já trabalhei, eu já desenvolvi neurônios, esse laço. Então, eu consigo... a pessoa fica menos comprometida se comparado com isso. Entendeu? Então, a pessoa, ela pode ter uma pessoa criativa e tudo. Por quê? Porque ela constituiu isso ao longo da vida, mas aí ela foi acometida, sei lá, por volta dos seus 40, 50 anos. Foi uma fatalidade, mas a chance de dar ruim se comparado com uma pessoa, né, um adolescente, é muito menor. Então, quanto mais tarde a pessoa tem esquizofrenia, ela consegue responder melhor ao tratamento do que quanto mais cedo, por causa dessas questões, né? Desenvolvimento. É igual o uso, a gente fala questão de drogas. Aqui a gente fala que... a pessoa pergunta assim, você é a favor ou contra? Não é só o médico
que pode falar, isso é uma discussão da sociedade e tudo, não vem ao caso. Mas se a pessoa tem esse direito, assim, não, eu quero, eu tenho esse direito e tal, ok, sugiro que seja depois dos 25 anos. Por quê? Porque não vai atrapalhar essa formação. Quanto mais cedo, acaba sendo pior, porque eu interfiro nessa formação do cérebro. Entendeu? Sim. Então, se a pessoa quer, tem esse direito, ok, mas assim falar assim, dá para segurar até depois dos 25? Por favor. Né? Porque é menos risco do que quando é muito mais cedo. Tá? Uma outra questão interessante. Entre o homem e a mulher. O homem costuma ser um pouco mais grave do que a mulher, porque no homem costuma ser mais cedo. Tá? A mulher, ela tem 2 picos, né? Que ela pode desenvolver, em alguns casos, mais cedo, mas muitas das vezes ela desenvolve mais tarde, porque acredita-se que o hormônio, né, o estrogênio, acaba protegendo a mulher nesse sentido. Então, é uma teoria, né, mas como acomete mais quando entra na menopausa, acredita-se que possa ser, né, o do hormônio está protegendo. Ou seja, a mulher vai ter mais, tem mais chance de responder melhor ao tratamento. Tá? É a questão de quem tem os sintomas mais positivos, né, que é mais exacerbado, geralmente é mais a mulher. Só que o delírio e alucinação. Só que o delírio e alucinação, a gente tem muito mais remédio para poder ajudar nesses sintomas. Então, apesar de ser o sintoma mais conhecido, né, da esquizofrenia, delírio e alucinação, a gente tem muito mais remédio para ajudar a melhorar isso. Sim. No homem, ele pode ter, obviamente, né, tem esses sintomas, né, positivos, mas a chance maior de ter os negativos. Esse de dificuldade de demonstrar sentimento, demonstrar emoção, apatia, é o que mais compromete. Entendeu? Porque a pessoa às vezes não tem vontade nem de levantar da cama. Lembra muito um caso de depressão, por exemplo. Né? E aí a pessoa não consegue socializar, não consegue demonstrar, então você perde essa questão criativa, né? Porque quando se pensa em criatividade, às vezes é uma pessoa que lê, que viaja, que faz isso, aquilo, outro, então você consegue interrelacionar esses conhecimentos. Mas uma pessoa parada, uma pessoa que tem dificuldade de ler, não consegue prestar atenção na TV, não consegue sair de casa, tem medo, angústia, há um comprometimento nessa questão artística.